Castelo forte é nosso Deus, espada em bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, que igual não há na terra. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, minha morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é nosso Deus, Castelo forte é nosso Deus, Castelo forte é nosso Deus. Olá, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sempre repouse sobre você e sua família, trazendo dos altos céus as infindas bênçãos já. Quero desejar a você um excelente domingo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te ilumine e te dê forças para a sua jornada. Iniciamos ouvindo o coral da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, com as vozes maravilhosas desses servos do Senhor, do qual um grande amigo, Júnior Almauri, faz parte. Vamos ouvir um pouquinho e logo em seguida nós vamos orar e já vamos direto para a exposição do texto. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Maravilhoso. Fico imaginando nos céus, aonde louvaremos ao nosso Deus com vários tipos de vozes. Será fantástico. Amados, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos abaixar aqui um pouquinho. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos por este dia, em especial pela tua graça, pelo teu amor e tua misericórdia. Ó Deus amado, te damos todo o louvor. Ao Senhor somente, ó Pai, dobramos os nossos joelhos e rendemos, ó Pai, todo o nosso louvor. Ó Pai querido, que o Senhor fale ao nosso coração, que
ao abrir a tua palavra santa e maravilhosa, inspirada, o Senhor fale conosco. Que o Espírito Santo preencha todo o vazio que estiver em nosso coração, nos revigorando para caminhar neste dia e nos dias seguintes. Oramos em favor, ó Deus, das pessoas enlutadas, a família da Cleo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja consolando o filho, o primo, a neta, todos os familiares. A Cleo, que deixou um grande legado, uma grande contribuição no seminário conservador, onde serviu como mestre na cozinha, cuca, fazendo ótimos pratos, sempre nos alimentando com grande carinho e com grande amor. Que o Senhor, ó Deus, esteja com os amigos, conosco, a Igreja Presbiteriana Conservadora, nos confortando. Mas o céu está em festa porque recebeu uma grande serva do Senhor. Pai querido, esteja também assistindo aqueles que estão com o coração tristes, amagoados, confusos, para que assim, ó Pai, consigam romper e sair desta situação. Agradecemos e muito, ó Pai, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Lembramos, ó Pai, do pastor o reverendo Wilson, da Igreja Conservadora do Riacho Grande, que também tem enfrentado uma luta com uma infecção no olho. Pedimos a Ti, ó Deus, que também o ajude a passar por isto, dando forças, dando ânimo e resistência. A todos aqueles, ó Pai, a Dona Valdeli, graças ao Senhor já está bem, se recuperando maravilhosamente, que o Senhor continue abençoando a ela, ao esposo, toda a família. Rogamos, ó Pai, que o Senhor também esteja com os olhos voltados pela a vida da família da Sandra, do amado irmão Kim, nossos amigos da Igreja Assembleia de Deus. Que o Senhor, ó Deus, na Tua infinita misericórdia, seja com eles, com os familiares que carecem e muito, ó Pai, da Tua misericórdia neste momento. Rogamos, ó Pai, pela nossa igreja, a igreja local, Presbiteriana Conservadora de Jardim São Pedro, também, ó Pai, pela Igreja de Cristo, que não leva nomes e faixa, mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada por todos os cantos da terra. Que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça. Lembrando sempre dos nossos irmãos da Ásia, que carecem muito, ó Pai, muito mesmo, de serem revestidos com toda a força neste momento de grande perseguição que está instaurada ali. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, como diz o cântico maravilhoso, cantado pelas vozes dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. O Senhor é o nosso castelo forte. E é diante do Senhor, ó Deus, que prostramos e clamamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos ao nosso texto. Quero dizer que é uma grande alegria, não me canso de dizer isso, uma grande alegria contar com a sua presença aqui no nosso canal, no canal da Igreja Presbiteriana Conservadora de Jardim São Pedro, todas as manhãs de domingo, para podermos compartilhar um pouquinho da palavra do nosso Deus e também à noite, domingo à noite, no canal do Facebook, sempre contando com a sua presença. Isso é o motivo que me alegrece muito e me ajuda sempre a caminhar olhando para Cristo Jesus, sabendo que a palavra de Deus está sendo levada, que a palavra de Deus está sendo plantada e que o Senhor da colheita, o nosso Senhor Jesus Cristo, dê a frutificação destas sementes no tempo certo. Vamos lá? Vamos para o nosso texto? O texto de hoje é Romanos capítulo 4, do versículo 1 a 25. Nós dividimos em 3 partes este estudo, visto que é de uma riqueza imensa esse texto. A palavra de Deus toda é muito, mas muito rica mesmo, muito profunda nos seus ensinamentos, e não dá para a gente exaurir o texto, principalmente no nosso tempo aqui que nós temos na nossa live e na nossa gravação. Eu estou falando com vocês desde o capítulo 1, passo a passo,
e agora estamos aqui ancorados, diríamos assim, no capítulo 4, mas acredito que hoje nós vamos romper esse capítulo 4. Estamos falando no capítulo 4 sobre a justiça de Deus. Domingo passado, nós abordamos do versículo 18 a 20, só para lembrarmos, falamos sobre a promessa cumprida na pessoa de Abraão. Hoje nós falaremos sobre a razão para aquela promessa, indo do versículo 23 até o versículo de número 25. Então, promessa cumprida, agora a razão para a promessa. Vejamos, eu disse lá no início que este texto, ele nos dá cinco verdades sobre a justificação de Abraão, o pai de todos os seguidores de Jesus Cristo, ou os crentes. Bom, o quarto, nós já falamos 3, então hoje vamos para o quarto e o quinto. Abraão foi justificado pela fé em Deus, não pela fé na fé. Mas o que é isso? Fé na fé. Bom, nós vamos, ao longo do estudo, descrever o que seria esta fé na fé. Abraão foi justificado, sim, pela fé em Deus, mas não essa fé na fé. Diz o texto: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá, Abraão. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Olha que fantástico. Paulo ensinou até aqui que a fé veio antes das obras. A gente viu isto voltando lá em Gênesis, mostrando que Abraão creu para ser justo. Então, a fé veio antes das obras. Depois, a fé veio antes da circuncisão, que era aquela cirurgia no prepúcio dos homens. Veio antes, 430 anos antes também da lei. Então veja que Paulo mostrou tudo isso, fundamentando que a justificação é somente pela fé. E agora ele vai ensinar que a fé não é um mero ensinamento intelectual, mas confiança no Deus Criador, no Deus da ressurreição. A tese de Paulo não é simplesmente, agora, aquela questão de fé na fé, não é simplesmente a fé, mas o objeto da fé. Como assim? O objeto da fé? Bom, a fé só faz sentido, meus amados ouvintes, porque Deus, como seu objeto, é digno de confiança. A natureza da fé é crer em Deus apenas com base na sua palavra. Mas talvez alguém, até com bom senso, pode dizer assim: mas olha, isso não vai acontecer. Mas daí, uma pessoa agindo pela razão consciente pode dizer: não pode ser. Mas a fé diz: pode ser e será, porque me foi prometido. Isso é fé. Foi isso que aconteceu com Abraão.
ele creu em Deus antes mesmo da promessa. Quando ele estava lá na casa de seus pais, na cidade maravilhosa de Ur dos Caldeus, uma cidade, segundo os arqueólogos, já desenvolvida para a sua época, com até bibliotecas, veja que ele saiu ouvindo a voz de um Deus que não conhecia e ele creu. E essa crença foi para a justiça dele. Antes mesmo de receber a promessa, ele apegou-se a quem fez a promessa. E apegou-se também depois ao que havia sido prometido. Porém, para Abraão, Deus acima de tudo. Acima de tudo. A fé do pai Abraão não foi um cálculo das possibilidades. Não foi um cálculo das possibilidades que ele ganharia executando as ordenanças divinas. E nem foi uma calculação das vantagens que ele teria. Tipo assim, se eu for para lá, eu serei pai de todas as nações, serei grandemente abençoado, terei minhas terras, meus gados, meus servos. Não houve esse cálculo de vantagens. Abraão atentou somente para aquele que falou, Deus. Então, desta forma, muito tempo depois, o apóstolo Paulo, para fundamentar a sua tese, referiu-se aqui o objeto da fé, o Deus eterno, que comunica vida aos mortos e o caráter da fé, pois Abraão creu contra a esperança. Creu contra a esperança? Sim, contra a esperança. O que é isto? Vamos ver. Nós percebemos que a fé de Abraão estava ancorada em dois atributos divinos, duas qualidades de Deus: o seu poder e a sua fidelidade. Abraão ancorou a sua fé na fidelidade e no poder de Deus. Mas, em primeiro lugar, a fé precisa estar apoiada no poder de Deus. Fixada no poder de Deus. Certa vez um missionário, numa tribo indígena, estava com grandes dificuldades de definir a palavra fé para a língua daquela tribo. E o cacique, sempre cobrando a tradução, e ele não sabia o que fazer, não encontrava uma palavra. De repente chegou um índio carregando um feixe de madeiras e lançou na frente dele e apoiou naquele feixe e disse: agora estou descansando. Então, rapidamente o missionário, puxa vida, essa é a palavra. E então assim traduziu a palavra fé para apoiar. Abraão apoiou, diríamos assim, apoiou na fidelidade e no poder de Deus. Quando lemos que em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, isso não quer dizer que Abraão nunca teve aqueles momentos de lapso na fé, tá bom? Não quer dizer isso. O fato de sua fé em nenhum momento ter vacilado não significa que ele nunca lutou, nunca se sentiu, naquele vazio, naquele desespero, dentro de um aparente silêncio de Deus. Quando estudamos a sua vida, vemos o contrário. Mas, mesmo assim, ao longo de sua vida, Abraão continuou a se apegar nas promessas de Deus. Não vacilou. Essa fé foi recompensada. Como foi recompensada? Abraão e Sara tiveram um filho, Isaque.
Era disso que a promessa tratava. Deus disse a Abraão: Abraão, vou dar-lhe tantos descendentes que eles serão como as estrelas nos céus e como os grãos de areia na beira do mar. Aqui em São Paulo é difícil a gente ver um céu estrelado devido a alguns intempéries da natureza, mas quando você viaja para o interior, principalmente interior de Minas Gerais, você fica encantado ao olhar para o céu e vê-lo todo estrelado durante a noite. Certa vez levei meu primo para Minas Gerais e ele ficou encantado, passou quase que a madrugada inteira olhando para o céu, admirado com as estrelas. São muitas estrelas, não dá para contar. E os grãos de areia? São muitos também. A descendência de Abraão seria assim. E assim Abraão esperou. E ele esperou. E esperou mais um pouco. E já tinha uma certa idade. E esperou mais. E esperou mais um pouco. E a vida e a idade foi avançando. E nada do filho. Enfim, ele e Sara chegaram à velhice. Sara tinha já entrado naqueles tempos da infertilidade. Abraão já velho, corpo surrado, cansado, Sara também. Ele diz que os corpos deles estavam mortos para alguma atividade física sexual e principalmente para engravidar. Mas enfim, a idade chegou e eles não tinham filho, nem mesmo um, mas Deus prometeu. E ele seguiu confiante nesta promessa, mesmo os anos se passando. Contrário da gente. Às vezes a gente faz um pedido para Deus hoje e já quer receber a resposta hoje mesmo, ou no máximo amanhã. Abraão esperou uma vida para receber a promessa realizada. Olha que fantástico. Além do mais, o nome de Abraão, antes era Abrão, A-B-R-A, o tio. Depois, Abraão, A-B-R-A, tio, o. Abraão, que significava, ou significa, pai de muitos. Então, o nome deste servo de Deus significava pai de todas as nações, pai de muitos. Agora, eu fico imaginando, quando eu leio a história de Abraão, quando ele reunia com a sua família, com seus amigos, e a conversa era sobre filhos. Eu imagino os amigos, os familiares, perguntando e dizendo: Abraão, pai de todos, pai de muitos, quantos filhos exatamente você tem, Abraão? E aí eu fico imaginando Abraão sentado na mesa, com um bocado de pão, molho na outra mão. E Abraão teria que responder: nenhum ainda, mas eu tenho uma promessa. Você sabe o que o povo fala? Quando tem um casal que não tem filhos, eles participam de uma conversa, o povo fala mesmo. Então Abraão sentiu-se assim também. Mas ele continuou, mesmo dizendo: não tem nenhum filho ainda, mas tem uma promessa. E ele continuou firme na promessa. E aí chegamos no versículo de número 18. E lemos aqui que Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu. Ou seja, mesmo quando não havia motivo para dar esperança, estamos falando do caso da promessa do filho Isaac, não tinha motivo porque, olhando com os olhos humanos, era impossível um casal de idoso, com idade avançadíssima, ter filhos. Por isso, ele diz assim, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, não tinha mais esperança naqueles corpos. Diz o texto: Abraão manteve a esperança, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Isto é fé. É fé. Meus amigos, muitas vezes a situação está ruim para nós. Hoje a gente fala deu ruim,
eu vejo meus meninos e até alguns adultos dizendo, olha, deu ruim para mim. Então, às vezes, a situação deu ruim para o nosso lado. Mas ainda temos aquele fio de esperança lá, aquele fiozinho de esperança. E mesmo assim, a gente ainda vacila na fé. Abraão não tinha, a olhos humanos, não tinha esse fiozinho de esperança. Deu ruim para ele mesmo. Mas ele continuou acreditando. Por isso ele não vacilou na fé. Mas ele teve seus momentos de fraqueza. Sim, mas não vacilou. Olha que fantástico. Abraão continuou acreditando nas promessas de Deus. Mesmo quando não havia esperança. Mesmo quando ele olhava para o corpo dele e dizia, meu corpo está morto. Olhava para Sara, minha esposa, minha amada esposa, não saiu do tempo da fertilidade. Mesmo olhando para essa situação, para esse quadro, ele continuou tendo esperança. Por isso, esperando contra a esperança. Porque não tinha esperança, mas ele esperou. Podemos tirar as seguintes conclusões sobre a fé de Abraão. Primeiro, a fé de Abraão foi baseada nas promessas de Deus. Não foi uma fé no seu próprio ponto de vista pessoal. Não foi uma fé na fé. Lembra dessa expressão? Não foi uma fé na fé. Como eu vou ilustrar isto? Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um joguinho, ele fala, vou ali fazer a minha fezinha. Ou, temos uma música muito conhecida que diz que a fé não costuma falhar. Esta é a fé na fé. Sabe, todos os dias você que pega metrô, ônibus ou carona com algum amigo para ir para o trabalho, para a escola, e você está ali como passageiro, você deposita sua fé naquele motorista. Você não sabe se o motorista teve, vamos supor que é uma segunda-feira, bem de manhãzinha, você não sabe se o motorista teve problemas no domingo à noite, teve uma crise familiar, se ele bebeu muito antes de ir para o serviço ou para a escola. Você não sabe, mas você tem fé. Você pega aquele coletivo, aquele metrô há tantos dias, meses e anos, que você tem fé naquela pessoa que está conduzindo você ali naquele veículo. É fé na fé. E não é essa fé na fé, fé natural. Não é essa fezinha, não é essa fé que não costuma falhar. A fé em Jesus não falha. Não falha. É diferente. Não foi um sentimento individual, egocêntrico de Abraão, mas foi uma fé nas promessas objetivas de Deus. Independente de suas preferências individuais. Abraão preferiu continuar crendo nas promessas. Ele olhava para o corpo, nossa, meu corpo já era, não dá. Olhava para o corpo da sua esposa, também não dá. Mas, independente das suas conclusões individuais, ele preferiu continuar crendo nas promessas de Deus. Esta é a fé baseada nas promessas de Deus, uma fé objetiva. Abraão acreditou nas promessas, apesar das evidências serem contrárias. Ele e Sara já haviam passado da idade de ter filhos. Parecia impossível. Aos olhos humanos, era impossível a promessa de Deus se cumprir. Mas aí temos uma lição aqui. Meu amado, você que está me ouvindo, precisamos acreditar nas promessas de Deus. Mesmo quando elas vão contra a sabedoria terrena ou humana. Mesmo quando as pessoas olharem para você e dizerem, isso não é possível, não tem como, olha, você não vai conseguir vencer, você já está derrotado. Você tem que olhar para os céus, para Cristo, o autor e o consumador desta fé maravilhosa que não falha. Não é como a música que diz que a fé costuma falhar. A nossa fé em Cristo não falha. Você tem que olhar para Jesus Cristo.
Isto é o que nós aprendemos. O Deus em quem Abraão creu é o Deus que vivifica os mortos, é o Deus da ressurreição. E o Deus que chama à existência as coisas que não existiam. Criou do nada, Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus chamou, e a terra veio à existência e começou a criar as plantas, as ervas, os animais de todas as espécies, do nada. O Deus da criação, do nada ele tudo criou, da morte ele trouxe vida. Esse é o Deus Todo-Poderoso de Abraão, no qual ele acreditou. E foi pela fé. A criação e a ressurreição foram e continuam, no meu ponto de vista, sendo as duas mais significativas manifestações do poder de Deus. Quando Deus revitalizou o corpo de Abraão, velhinho, Deus revitalizou, tocou as suas mãos no corpo daquele homem surrado pela marca do tempo. Quando Deus tocou no corpo dele para que ele gerasse. Quando Deus tocou no corpo de Sara, um corpo também já surrado pela história, Deus deu poder para conceber, dar luz. Isso foi uma espécie de ressurreição. Quando Deus concedeu ao casal, Abraão e Sara, biologicamente morto, Isaque, o filho da promessa, meu amado, isso foi uma espécie de criação, criar do nada. E foi quando Abraão reconheceu que estava morto, que o poder de Deus operou no seu corpo. Só foi neste momento. Esse é o tipo de fé, esse é o tipo de Deus em que Abraão acreditou. Devemos acreditar também, porque ele faz maravilhas na nossa vida. Grandes proezas e prodígios. Terceiro ponto, a fé de Abraão não era parada, estagnada, mas ativa. Produziu uma ação na vida de Abraão. Ele não ficou sentado esperando que a promessa caísse no seu colo. Quando era questionado por sua família e seus amigos, Abraão, pai de todos, pai de muitos, cadê seu filho? Ele não ficou parado, ele continuou agindo, crendo na promessa de Deus. A verdadeira fé funciona. Produz um modo de vida naquele que acredita. O poder e a fidelidade de Deus, também digo, que são duas colunas, dois pilares. O poder e a fidelidade de Deus são dois pilares que sustentam o edifício da fé, a construção do edifício da fé. Por trás da promessa divina está o caráter fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, ele diz que ele é Deus nos evangelhos de Mateus. Quando Paulo escrevendo, falando da morte de Cristo, Paulo disse que o próprio Deus morreu. O evangelho de João, capítulo 1, diz que Jesus é a palavra. Quem é a palavra? Deus. Então Jesus nos sustenta. E sabe o que acontece? Quando você olha para Cristo, através da fé ou pela fé, quando você olha para as suas impossibilidades, a fé dá risadas. A fé ri das impossibilidades.
pois olha para o Deus fiel que cumpre suas promessas. A credibilidade de Deus é o alicerce deste edifício da fé. O crente não fecha os olhos à realidade que lhe contradiz a esperança. Não! Mas ele supera. Ele supera a contradição ao agarrar-se à promessa, como Josué e Caleb, quando chegaram diante daquelas muralhas de Jericó. Meu Deus, os restantes, os 10 outros espias, impossível passarmos por estas muralhas. Os soldados são enormes, somos como gafanhotos diante deles. Mas Josué e Caleb não. Olhou para aquela realidade que contradizia a esperança, mas continuaram crendo, acreditando. Às vezes o obstáculo é enorme diante de nós. E ele vai contradizer a nossa esperança. Mas a nossa fé supera essa contradição quando nos agarramos à promessa de Deus. Próximo ponto. A razão para a promessa. É um pouco menor essa parte, 23 e 25, capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé como exemplo de todos os que creem. Diz o texto. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para o benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. E ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. A história de Abraão não é apenas sobre ele. É muito mais do que apenas uma bela história sobre alguém que viveu há muito tempo e muito longe. É sobre você, sobre mim. Foi escrito por nossa causa, a história de Abraão. Quando olhamos para a justiça de Abraão mediante a fé, nós compreenderemos o chão em que fomos plantados e o chão em que vivemos. Ter a consciência dessa profundidade histórica salvífica de Abraão tornará você, meu amigo, e eu fortes e firmes contra as crises. E esse ano foi um ano avassalador de crises. Mas quando olhamos para a história de Abraão, nos tornaremos fortes, porque sabemos o chão aonde estamos edificados. Examinar como Deus justificou a Abraão no passado é conhecer como Deus nos justifica hoje. O registro bíblico da justificação de Abraão está na Bíblia por nossa causa. Por mim, por você. O modo pelo qual Deus justificou Abraão é o mesmo pelo qual nos justifica. Abraão, nosso pai, pai de todos nós, crentes em Cristo Jesus, de todos os tempos, de todas as eras. Sua fé é nossa fé. O que é dele, se diz, é válido ao nosso respeito. Abraão creu no Deus que fazia viver os mortos e que, do nada, fez ressurgir a existência. Tal é também o Deus da nossa fé, pois ele ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. E o próprio Jesus Cristo ressuscitou Lázaro de dentre os mortos. Só Deus pode fazer isto. Jesus é Deus. Para terminar este ponto, destacamos aqui duas verdades importantes sobre a doutrina da justificação. Em primeiro lugar, tanto na antiga como na nova
dispensação, Novo e o Antigo Testamento, a justificação é pela fé. Os que viveram antes de Jesus Cristo, a gente aprende isso com Abraão, foram justificados pela fé, da mesma maneira que somos justificados hoje pela fé. Deus é o mesmo. E o método da salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o mesmo. Abraão foi justificado pela fé, assim como nós somos hoje. A total consistência entre o Antigo e o Novo Testamento na maneira de Deus salvar o pecador. A diferença, e tem uma diferença, a diferença entre a fé que Abraão teve e tinha, né? E a nossa de hoje é que nossa fé apoia, lembra da tradução lá da tribo indígena, do missionário? Apoia ou descansa no fato cumprido de que Deus já enviou o seu Filho, o entregou pelos nossos pecados à morte de cruz e o ressuscitou. Nós estamos depois da cruz. O Antigo Testamento está atrás da cruz, está atrás, está na sombra, diríamos assim, da cruz. Nós já estamos depois, essa é a diferença. Enquanto a fé de Abraão descansava numa profecia, em uma promessa de que Deus levantaria seu filho na plenitude dos tempos, hoje nós já estamos depois. Deus já fez isto. Jesus Cristo já veio. Deus já levantou o filho de Abraão. Paulo vai dizer, Deus já levantou o filho de Abraão como um em que as nações seriam benditas. Jesus Cristo. Em segundo lugar, tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação tem como base a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Ele morreu para garantir a eficácia de sua obra vicária. Ele ressuscitou. Tanto a morte como a ressurreição de Cristo são obras de Deus Pai. Deus entregou o seu Filho e o ressuscitou. A ressurreição, então, é a evidência de que você, meu amigo, em Cristo foi justificado. A ressurreição confirma para sempre a nossa salvação. É somente porque Cristo ressuscitou dos mortos e vive hoje que a justiça é acreditada em mim. Sem ressurreição, a morte de Jesus não é útil para a nossa justificação. Uma vez que, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Não perca isso, tá bom? Não perca. Eu sou declarado justo porque o caráter perfeito e justo de Jesus Cristo foi creditado na minha conta. Não apenas a vida perfeita que ele viveu enquanto esteve aqui na terra, mas o seu caráter infinito e eternamente perfeito. Essa é a justiça que foi atribuída a mim e também a você. Agora, e o resultado disso tudo? Bom, veremos isto no próximo capítulo. Diz assim o texto: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Romanos 5:1, tá bom? Espero você lá, até domingo que vem, com a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo e aguardo vocês também às 19 horas no nosso canal lá do Facebook. E já pedindo, dê um apoio para nós. Você que não se inscreveu, se inscreva também lá no nosso canal, dando-nos um apoio para continuar levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Um grande abraço, fique com Deus, tchau!